Fala pessoal, Terra do Futebol, o teu canal de futebol tá de volta na área. E eu sou o Fernando Weifler E eu sou o Nando Terra. e estamos aqui de volta, desta vez para fazer um apanhado do Brasileirão 2020-2021, que terminou nesta noite do dia 25 de fevereiro, estamos gravando na madrugada já do dia 26, terminou com o octacampeonato do Flamengo. De cara já quero deixar parabéns à torcida do Flamengo, ao time do Flamengo. Parabéns ao Flamengo, a toda a nação rubro-negra, urubuzada aí, deve estar em festa nessa madrugada no Rio de Janeiro. A gente vai vir também acompanhar toda a repercussão futuramente. A gente vai fazer, já deixar o aviso, né, Fernando, que a gente vai Exatamente, fazer né? primeiro vai ter todo o apanhado da final da Copa do Brasil agora, que começa também, né, para encerrar essa temporada que foi tão atípica. E depois a gente vai vir, né, Fernando, com material cobrindo toda a temporada brasileira, como foi, as expectativas que se tinha antes, o que se confirmou, o que não se confirmou, como a gente vai fazer um apanhado agora do Campeonato Brasileiro. Exatamente, pessoal, exatamente. Fazer um apanhado do Brasileirão. Mas antes de começar o nosso apanhado do Brasileirão, não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal. Clique aqui embaixo no botão inscrever-se, deixe seu like, seu joinha, compartilhe o vídeo e comente aqui embaixo também, pessoal. Não se esqueça de comentar, digam o que vocês estão achando, porque tudo isso nos ajuda muito no crescimento do nosso canal. Contamos com vocês. É isso aí, galera. E agora, pessoal, como já anunciamos agora há pouco na abertura do nosso vídeo, falaremos sobre o Campeonato Brasileiro, sobre como foi a temporada 2020 do Campeonato Brasileiro, focaremos no Brasileirão. Mais pra frente, após a final da Copa do Brasil, falaremos sobre a temporada completa como um todo, né? Mas agora focaremos no Brasileirão. O Brasileirão que teve sua abertura lá no dia 8 de agosto de 2020, pós-parada pela pandemia, pelo bichinho, encerrando agora no dia 25 de fevereiro, como falamos, com o título do Flamengo. Então, Nando, como que tu viu essa temporada do Brasileirão, temporada atípica, com vários altos e baixos dos times? Como que tu enxergou? O que tu destaca desse Brasileirão? O que te decepcionou? Tua vez, Nando. Cara, eu acho que a surpresa positiva principal que a gente tem, Fernando, foi até inclusive o time do Internacional, mesmo com esse final melancólico, o time do Internacional teve tudo em suas mãos para ser campeão na última rodada, no último minuto. A torcida colorada deve estar realmente se sentindo esfaqueada nesse momento por causa da questão de que fez um gol no último minuto e esse gol é anulado pelo VAR, bem anulado, vamos deixar claro, o Edenilson estava bem impedido, foi bem anulado o gol. Uh, a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo e o jogo do Grêmio para dar um apanhado para a dupla Grenal, mas eu acho que foi muito bem o time do Internacional, mediante a expectativa que se tinha antes do campeonato, antes da temporada. O Internacional era um time que vinha para brigar por G4 e é um time que, na minha opinião, foi o time que mais merecia ter sido campeão. Concordo. Futebol é futebol, o Flamengo esteve sempre ali, o Flamengo só pegou a liderança na penúltima rodada, mas verdade seja justa, seja dita, o Flamengo esteve sempre ali em terceiro, vice-líder, quarto, assim como o Inter. Foram os dois times que mais competiram realmente ao longo da competição. Acho que o Internacional teve mais protagonismo na competição, por isso merecia ser o campeão aos meus olhos. Mas também tem méritos o Flamengo, independente de certas manchas que a arbitragem e VAR deixam nesse campeonato. E aí vai o meu destaque negativo, que é o mesmo que todo mundo vai dar, que é essa polêmica toda de VAR, do VAR mal aplicado, do VAR intervencionista brasileiro. Mas eu quero falar de destaques negativos também, dentro de campo. Eu tenho um destaque negativo dentro de campo para mim, que é o time do Vasco da Gama, que tá todo mundo dizendo, caiu, merecia cair. Eu tenho uma convicção para você que está me assistindo, o Vasco da Gama não cairia se ele não demitisse o Ramon. Totalmente de acordo. Eu acho que o ramonismo lá no início do campeonato, ele teve um protagonismo, chegou a liderar o campeonato, foi muito bem, e depois decaiu, como todo time num campeonato de 38 rodadas, oscila, decai, vai bem, vai mal. E aí também outro grande exemplo e também um destaque positivo para mim, como termina o Bragantino.
O Red Bull Bragantino, a Red Bull entrou aqui, fez um trabalho sério com o Bragantino, subiu o Bragantino para a Série A, injetou dinheiro, vai injetar mais dinheiro. Acho que o Bragantino é um time para a gente ficar de olho nas próximas temporadas, não é só o ano que vem. Acho que para os próximos 5, 6, talvez 10 anos, o Red Bull Bragantino vai fazer um trabalho muito forte aqui dentro do Brasil, vai armar mais esse time ainda do que já é um bom time de futebol. É um time pra gente ficar de olho para as próximas temporadas. A próxima temporada promete muito em Série A e B. Acho que tem muita coisa legal pra gente trabalhar aí. O canal tá vindo com bastante coisa nova, né, Fernando? Vocês podem ver hoje, inclusive, que a gente tá num lugar diferente. A gente tá num terraço no meio do centro de Porto Alegre. Tava super agitada as janelas aqui durante o jogo. A gente assistiu o jogo aqui nesse terraço. Agora, esse é o retrato de Porto Alegre. Tudo bem que nós já estamos aqui cerca de 1h da manhã, mas Porto Alegre dormiu. Era um agito só durante o jogo e esse é o retrato de Porto Alegre agora. Porto Alegre dormindo enquanto o Rio de Janeiro deve estar em polvorosa, deve estar todo mundo na rua nesse momento, independente dessa droga, dessa pandemia aí que tanto nos aflige. Mas eu acho isso aí, Fernando. No meu campeonato tem esses destaques. Outro destaque negativo que eu vou dar, me desculpe, o time do Grêmio. O time do Grêmio deveria... Ele já está devendo há algumas temporadas brigar pelo Brasileiro, independente se vai ganhar ou não. Mas ele tem que brigar pelo tamanho do time e pela qualidade do time que tem. Pelo trabalho que tem de longo prazo com o Renato. Deveria ter brigado pelo título brasileiro em algum momento do campeonato. O Grêmio não brigou em nenhum momento. Para mim, destaque negativo também o Grêmio e o Palmeiras. Dos grandes, dos potenciais campeões, esses dois ficaram muito abaixo do seu potencial para mim. Vou então já puxar para mim, concordando e discordando de ti ao mesmo tempo, né? Concordo com o Grêmio sim é uma grande decepção nesse Brasileirão. Não tem como não citar o Grêmio nos pontos negativos do Brasileirão, pois o Grêmio realmente em nenhum momento brigou pelo título e ainda conseguiu terminar fora da zona da vaga direta à Libertadores. E de antemão já me desculpem os torcedores e amantes do Fluminense, mas o Grêmio ficar abaixo do Fluminense, dados os investimentos, a situação financeira dos clubes, é inadmissível. Para mim é inadmissível o Grêmio tinha a obrigação de ficar ao menos na frente do Fluminense, que já garantiria ao Grêmio uma vaga direta à Copa Libertadores. Não conseguiu, quem dirá brigar pelo título, não brigou, é uma decepção. Mas eu discordo do Nando daí, da parte do Palmeiras. Eu não acho o Palmeiras uma decepção a nível de Brasileirão. Como é que eu vou dizer? É e não é uma decepção. Eu acho que não é por todo o calendário apertado que teve, as outras competições. Então eu vi o Palmeiras meio sem ter o que fazer. O Palmeiras teve jogos acavalados em vários momentos da temporada. Não tinha muito o que fazer, tendo Libertadores, tendo a Copa do Brasil, tendo o próprio... Vou alfinetar. Tendo o próprio Mundial Interclubes. Alfineta, vai, alfineta. Vou alfinetar. Cadê o super elenco agora? O Palmeiras, muito antes do Flamengo, já tinha o super elenco, era 2, 3 por posição. Este que vos fala aqui nunca concordou com essa tese. Eu sempre falei que o Palmeiras tinha muito jogador bom e nenhum diferente. E isso novamente se comprova em mais uma temporada. Quando o Palmeiras teve esse diferente, chamava-se Gabriel Jesus em uma temporada, foi a única temporada que esse Palmeiras sobrou no Campeonato Brasileiro. Concordo totalmente. Eu não vejo o Palmeiras também com esse elenco tão vasto assim. Tem bons jogadores, tem bons reservas. Ele é vasto. Mas ele não tem o diferente, ele não tem o diferencial. Na minha visão, ele é vasto num nível parecido. Eu acho, por exemplo, uma comparação que se faz do elenco do Palmeiras com o Flamengo, que esse ano se fez bem menos, mas o ano passado se fez muito, na temporada passada se fez muito essa comparação. Eu acho o elenco, em termos de quantidade e de ser vasto, como tu disse, eu acho muito melhor o elenco do Palmeiras do que o do Flamengo. Porém, o do Flamengo ele tem uma boa quantidade, um pouco menos do que o do Palmeiras, mas tem muito mais caras diferentes. Concordo, e é isso que faz com que o Flamengo esteja hoje comemorando o título brasileiro. E eu falei aqui antes, eu falei há muito tempo aqui no Terra do Futebol, acompanhado pelo Fernando inclusive,
Porque mesmo que o Flamengo, me desculpa a torcida, a nação rubro-negra hoje pelo que eu vou dizer no dia que está comemorando seu título, mas eu vou dizer, a temporada do Flamengo, a gente vai tratar isso num outro vídeo que a gente acabou de anunciar aqui, mas a temporada do Flamengo e o Campeonato Brasileiro do Flamengo, mesmo com o título, ele é muito abaixo do que pode. Exatamente. É muito abaixo. Sim. E um exemplo, na minha visão, disso que tu comentou, Nando, do Palmeiras ter um elenco vasto, mas não ter um cara que é o diferencial, um cara que decide, pra mim se mostrou muito válido isso. Não foi nessa temporada, foi na temporada passada, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Grêmio na Libertadores. Nas quartas de final, que depois o Grêmio tomou 5 do Flamengo. Exato. O Grêmio tinha o Everton Cebolinha. O Grêmio não tinha um elenco bom como o do Palmeiras, mas o Grêmio tinha um jogador diferente. Um jogador que decidia sozinho. Exatamente. E o Grêmio, com o Everton, eliminou o Palmeiras naquela Libertadores. Exatamente. E pra mim é um jogador desse estilo que falta pro Palmeiras hoje ser alçado a um time top de linha. Concordo. Ainda pra mim o Palmeiras ainda peca um pouco nisso. Concordo. Mas, voltando um pouco aos meus destaques aí negativos e positivos, um destaque positivo que eu gostaria de citar, que eu me encantei, achei um time muito interessante, muito bem treinado, foi o Ceará. Concordo. Gostei muito do Ceará esse ano. O Ceará, em nenhum momento o Brasileirão teve ameaçado de rebaixamento, foi muito no início, mas quando o Brasileirão começou a pegar fogo de verdade, o Ceará sempre se manteve naquela zona intermediária, do meio pro fim. Quando se avizinhou abrir um G7, G8, que vai ser um G8, o Ceará chegou a ter alguma chance de... Não foi aquela... brigou muita força, né? Eu usei uma gíria gaúcha. A FU é que teve com muita intensidade. O Ceará teve alguma chance de pegar uma Libertadores, acabou, se não me engano, pegando uma vaga na Sul-Americana ali. Isso. Então, uma campanha muito boa do Ceará, com jogadores muito interessantes. O Vina, uma campanha... Um dos melhores do Brasileiro. Exatamente, um dos melhores jogadores do Brasil. Nos destaques, jogou muita bola, armou jogada, finalizou, fazia gol. O Fernando Sobral também, outro jogador que foi muito bem. O Léo Chu, inclusive jogador do Grêmio, que está emprestado. Foi muito bem. E eu vou fazer um adendo aí no Ceará, Fernando. Foi só agora no final, tá? Mas está recuperando um dos melhores centroavantes produzidos pelo Brasil nos últimos anos, na minha opinião. Teve uma passagem no Grêmio que não foi legal. Também não acho que foi tão ruim, mas não foi essa altura. Sim. Mas eu acho um grande centroavante, Felipe Viseu. Exatamente. Que estava voltando a fazer boas atuações no Ceará agora recentemente também. O próprio Clebão, que lá no início se destacou mais, agora caiu numa zona comum, mas eu acho que é um jogador que, pro tamanho que tem, ele sabe se desenvolver bem com a bola. Eu gosto dele. Então acho que o Ceará teve muitos pontos positivos realmente nesse campeonato. E só para não deixar passar, Fernando, que eu não mencionei um ponto positivo que tu mencionou, mas não como positivo, o time do Fluminense. A campanha que fez o Fluminense, principalmente no primeiro turno, capitaneado pelo Odair Hellmann. Independente, todo mundo aí sabe que eu sou fã de carteirinha do Odair Hellmann, sou mesmo, mas nesse caso não tem nada a ver. Tanto que o Fluminense sentiu muito e despencou com a saída do Odair Hellmann, e agora na reta final conseguiu se recuperar, se recompor. O Marcão conseguiu encontrar a sistemática dele no time, mas eu acho que também fez um campeonato brasileiro muito acima das suas expectativas do Fluminense. E muito consistente, o tempo todo brigando por G4, por G6, sempre esteve ali. Chegou num período ali, num recorte de 5 rodadas, a sonhar com o título. Lá no primeiro turno, era aquele sonho distante, mas era aquela coisa. Tava chegou a ser terceiro colocado, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro em uma rodada. Então fez também um trabalho excelente. E outro destaque negativo, o time do Corinthians, né? Pelo dinheiro investido. O Corinthians, só pelo Luan, que acho que é o retrato da temporada do Corinthians, é a contratação do Luan. 20 milhões de reais. Foram 20 milhões de reais. Para acabar em 12º, né? Para acabar em 12º e batendo e levantando as mãos pro céu, que tá acabando em 12º. Exatamente. Porque quando chegou o Mancini era para salvar o Corinthians do rebaixamento. Eu critiquei muito, eu sempre fui um crítico do trabalho do Mancini, mas quero dizer até, inclusive, ao bando de loucos aí, corintiano, o Rafa, que deve estar nos assistindo, meu grande amigo corintiano, lá de São Paulo, o trabalho do Mancini é bom, tá? Mantenha o Mancini, porque o trabalho dele no Corinthians é bom. Falta agora ele ter os jogadores com a cara dele,
com as peças que ele puder trazer agora, que a gente sabe a dificuldade financeira Exatamente. que tá passando o Corinthians. Ainda ouvi hoje pela manhã que o Corinthians tem uma dívida de quase 1 bilhão, são 940 e poucos milhões, sendo que metade dessa dívida é de execução a curto prazo. Ou Sim. seja, a situação é muito mais preta que o uniforme do Corinthians. Com certeza. É dificílima a situação que o Corinthians se encontra financeiramente, mas a gente sabe que é um clube que consegue captar recursos e fazer alguma coisa diferente em termos de contratação todo ano. Ele já não tinha dinheiro e arrumou 20 milhões para contratar o Luan. Mas agora a situação vai mudar no Corinthians, que eu tava acompanhando notícias vindas de São Paulo, da imprensa paulista, lá que o Corinthians vai ir pelo mesmo caminho, já o presidente anunciou, vai pelo mesmo caminho do Flamengo, da direção antiga do Flamengo, que era cortar gastos, contenção de despesas, contratações de jogadores com menos nome. Então já é para a torcida do Corinthians já ter muita calma, muita paciência, pois por mais que o Corinthians é um time grande, é um dos maiores times do país, tem que brigar por título, se ficar sempre apegado a isso, uma hora a conta chega. Então, na minha visão, a direção está fazendo o certo, é cortar gastos, pode passar agora 1, 2, talvez 3 temporadas sem conseguir muitas coisas, mas primeiro ajeita a casa e depois investe para voltar com tudo, como o Flamengo está fazendo hoje. O Flamengo passou por esse processo e está dando muito resultado, deu muito resultado, então chegou a vez do Corinthians passar por esse resultado e a torcida vai precisar de muita calma e muita paciência para esse processo. E citando, só voltando antes também o meu ponto negativo, né? Que o Nando, eu sei que vai discordar de mim, porque ele nunca confiou, né, para chegar a ser negativo, é o Atlético Mineiro. Pelos investimentos, por tudo que se propagandeava que vinha no Atlético, 250 milhões quase em contratações. 240, exatamente. 242 milhões em contratações no ano. Um técnico ganhando uma Babilônia, que chegou com um cacife, com um nome como São Paulo. Esse ganhava 3. Fiquei sabendo que meu pai do céu, eu tive informação agora Atlético. Indo atrás da negociação do Atlético com o Renato, até do Grêmio. Sim. Eu cheguei a informação de que o Sampaoli ele e a comissão beirava os 3, parece que eram 2.700, 2.800 por mês. Meu Deus do céu. Ou seja, é horroroso o trabalho do Sampaoli. Vamos deixar isso claro. Horroroso. O trabalho do Sampaoli é horroroso pelo custo-benefício. É horroroso. Não ganhou nada. Não ganhou nada na temporada de expressão, nenhum título de expressão. Foi eliminado muito cedo de outras. Mas não era ele, na verdade, né? Nas eliminações das Copas era o... É verdade. Mas, o que pra mim piora, porque só teve o Brasileirão. Exatamente. Pra mim é pior ainda. Exatamente. Foi o único clube do G6 que teve só o brasileiro da primeira à última rodada. Exatamente. Foi o único. O que torna absurdo. Absurdo. Vocês têm noção do quão inadmissível é isso? Um clube investir 240 milhões, pagar 3 milhões pro técnico, pra comissão técnica, tendo uma competição. E uma competição onde praticamente ninguém quis ser campeão. Ninguém quis ganhar. Todo mundo tropeçou. O Inter, que por detalhe não levou o título, tropeçou muito. Ainda mais na troca de técnico. O Flamengo tropeçou. O São Paulo tropeçou até praticamente a última rodada. Aí o Atlético Mineiro, que tinha tudo pra ser campeão com folga, não é mesmo? Pelo investimento, por tudo que se esperava, podia ter sido campeão com rodadas de antecedência, se não tivesse desperdiçado tantos pontos pelo caminho. Então, concordo totalmente com o Nando, o trabalho do São Paulo é ridículo, é horroroso. É ridículo. Eu concordo. Eu acho que o trabalho... Bom, na última rodada do primeiro turno, um dos primeiros vídeos do canal, já falei várias vezes desse vídeo aqui, eu faço um pós-jogo que eu resolvi fazer assim que o jogo acabou, eu tava assistindo o jogo, não tinha... É um vídeo que eu meio que lancei perdido no canal, que foi o pós-jogo de Atlético Mineiro e Sport no primeiro turno. Nesse jogo eu decretei que o Atlético não seria o campeão. Eu me iludi ainda. Ele não seria o campeão porque ele é um time que mostrava que ele não estava pronto. E quanto a essa gastação de dinheiro, me parece que ele começa a cometer, primeiro, o erro que todo mundo já fala, que é o erro do Cruzeiro. Parece ir pelo mesmo caminho do Cruzeiro, porque essa conta vai chegar. Em algum momento essa conta chega, tá? E o Atlético não tem essa grana para gastar.
Dizem que tem investidor por trás, Não, mas... Investidor cobra. Exatamente, Investidor, ele ele também quer cobra. retorno. Ele vai ser dono da tua base, torcedor atleticano. Ele vai ter gerência no teu clube. Não ficou rico à Existe toa. um preço. Eles não vão botar dinheiro no clube à toa. Entendeu? São negócios. E nada contra os investidores. Acho que tem que sim que haver. Eu sou totalmente a favor dos investidores no futebol. Se for uma coisa às claras, se for Saudável pro clube, né? como saudável para o clube e lidado como um negócio que vai ser bom para o clube, mas que a gente sabe que vai ter que ter o retorno também às claras, sendo tratado às claras com o investidor. Mas a questão o segundo erro que eu acho perigoso, que o caminho onde o Atlético está indo, é o mesmo erro do início dessa fase milionária do Palmeiras, quando começou a montar esse eu ia elenco, falar bem isso. que foi contratar de atacado, e cadê o diferente do Atlético É Mineiro? isso, perfeito, Quem é o é isso que eu diferente? queria falar Quem também. é o diferente? Agora, para a próxima temporada, tem duas grandes apostas que já estão confirmadas, que para mim, um desses eu acho um jogador de primeiríssima linha chamado Nacho Fernandes. Exatamente. Acho diferente, acho que é um jogador que eu já vou avisar a torcida do Galo. Deem um tempo para ele, porque ele não é o jogador que tu vai ver que ele é diferente imediatamente se tu não conhece o futebol dele, porque ele é um organizador de time. Ele é aquele volante armador por trás da equipe, que trabalha muito com 2 toques na bola, com 3 toques. Então tu não vai ver ele driblar, dar caneta, dar chapéu, fazer golaço. Mas com o tempo vocês vão ver. Ele vai ser mais ou menos como foi o Gerson no Flamengo. As pessoas demoraram um pouco para ver o tamanho que tinha o Gerson no time do Flamengo. Né? Que hoje a gente sabe que é o centro do Flamengo. O melhor jogador, espetacular jogador. Eu acho que o Nath Fernandes pode fazer isso. O Hulk, que é a segunda grande aposta, eu acho que tem tudo para sobrar no futebol brasileiro. Mas eu não acho o Hulk um jogador diferente. Eu acho que ele é um jogador que, enquanto ele tiver o físico dele, ele será o Hulk. Para nível Brasil, então, né? Para nível Brasil, mais ainda. Mas eu acho que, à medida que os anos vão passando, eu não sei que idade exatamente está o Hulk, mas acho que o Hulk já está com seus 33, 34. Por aí, né? tá com 30, Ou 30 até alguma mais. coisa, com certeza. Então, ele já está nos últimos 2 anos de físico dele. Porque ele tem um físico privilegiado, senão Sim. já tinha acabado. E depende exclusivamente do E físico. mesmo com esse físico, eu não acho, nunca achei o Hulk um jogador diferenciado, eu nunca achei o Hulk um jogador de seleção brasileira. Mas acho que aqui no Brasil ele pode sobrar sim. Mas ele é um jogador que para sobrar vai depender muito do time estar bem armado, do time estar bem encaixado, para que possa propiciar, porque o Hulk é aquele jogador que ele é muito diferente em uma ou duas jogadas. Ele não tem um super repertório. Ele não é um cara que se vai bloquear aquela entrada para dentro para ele disparar de canhota, Exatamente. se tu bloquear aquilo ali, ele não tem muito recurso para sair. É a minha visão que eu tenho do Sim. Hulk. Então, acho que o Atlético provavelmente vai botar muito mais grana nesse time ainda, né? Até para tentar recuperar essa toda que foi pelo ralo essa temporada, porque foram 240 milhões pelo Exatamente, ralo, me totalmente. desculpem. Então eu acho que tem que contratar mais e tem que contratar melhor, principalmente melhor. Ele vai contratar mais, não é nem que eu acho, mas ele precisa contratar melhor. Ele precisa ver onde estão as carências do time também, porque parece também que só contrata do meio para frente. Exatamente, concordo totalmente. Mas aí que também chega um problema, que até o Palmeiras chegou nesse problema e começou a ter que se livrar de um cara aqui, de outro ali. Porque o Galo, por exemplo, o Galo contratou um monte de jogador pra frente. Contratou o Eduardo Sacha, contratou o Keno, contratou o Vargas, Savarino, Vargas, Marrone. O Johan veio emprestado, vai ser adquirido agora por 7 milhões. Marrone, agora veio o Hulk. Marrone foi um jogador muito desperdiçado. Acho que o Marrone, talvez o Marrone fosse o mais diferente que tivesse nesse elenco. Exatamente. Na minha opinião. Era um jogador diferenciado no Vasco, foi subutilizado e muito mal aproveitado no Atlético. Também acho. E aí tu vê que já foi uma contratação feita de um jogador com uma característica que não tinha nada que ver com a característica de jogo toda a carreira do São Paulo. Exatamente, eu concordo totalmente. Não casava. Sim, eu também acho. Mas daí tu vê assim, só aí nós já citamos pelo menos 6 nomes. Tem mais o Hulk, o Hulk tá nesse 6, a gente citou, mas enfim. Não, pegar só os da última temporada, nem pega os mas novos. Enfim, tem todos esses jogadores, agora veio um Hulk que pode ser diferente, mas foram 6 jogadores. E cadê o diferente? Aí, por exemplo, agora contrata um diferente, aí é o 7º, mas contrata o 8º. E o que tu faz com esses caras? Alguém vai ter que sobrar.
alguém às vezes vai sobrar até do banco, e tu investiu essa grana toda pra depois ter jogador descartável no elenco, pagando 500, 600 mil por mês. Então, às vezes não adianta tu investir 240 milhões se tu não sabe como investir, se tu não E pesquisa outra, direito no mercado. E mais uma, Fernando. E com todos esses caras, e com 250 milhões, e com tudo isso que o Fernando Eifler tá falando, eu pergunto pra vocês agora. Quem é o zagueiro? O Guga vai continuar sendo Hever, lateral né? direito? O Hever, com 36, 37 anos, vai continuar sendo o pilar central da defesa desse time? Junto com o Júnior Alonso, né? Que é um bom zagueiro, mas precisa Mas, de um companheiro. mas é zagueiro de grupo. E eu não acho, É não acho nada zagueiro de demais grupo também, concordo. não é. Pode vir a ser titular, mas é aquele cara que precisa de um protagonista do lado dele. E esse protagonista hoje não é o Hever. Exatamente, não é um Vitor Cuesta, um Kahneman, nem um Gustavo Gomes que o Palmeiras tem. Exatamente. O Atlético não tem essa figura. E a gente cansa de comentar também, né? É fundamental um time ter um zagueiro É fundamental. importante, zagueiro de nome, zagueiro. Aquele que mete medo pra ser Eu campeão. que bati tanto pra pegar o exemplo aqui do campeão brasileiro desse ano, Flamengo, que é muito criticado por sua defesa. Eu bati muito ao longo da temporada na defesa frágil do Flamengo. Mas até o Flamengo tem esse jogador, chama-se Rodrigo Caio. Exatamente, é um bom Ele zagueiro. é o cara referência ali e que ele dá conta do recado no dia bom e no dia ruim dele. Tu sabe que o que ele vai te entregar. Exatamente. E tu sabe que ele vai comandar a defesa, porque na parte defensiva, na linha defensiva, é importante que os jogadores se comuniquem mais e melhor do que em outros setores do campo. É uma questão, a defesa necessita muito de um líder. Veja o Jeromel, Pedro Jeromel no Grêmio. Qualquer jogador, mesmo se ele jogar com toda a linha defensiva de reservas em torno dele, os reservas crescem porque ele sabe comandar a linha defensiva. Ele sabe instruir, sabe quando mandar essa linha avançar, quando essa linha recuar, quando ficar na sobra, sabe? Então, tipo, tem que ter um jogador maduro com protagonista em time que quer ser campeão, na sua defesa. Senão não vai dar certo. Rolar. E o Atlético carece muito disso. Mas Nando, tem mais um time para te perguntar. Destaque positivo, negativo ou neutro? São Paulo. Como que tu vê o São Paulo? Pergunta difícil e capciosa, mas como que tu vê o São Paulo? Essa aí mandou bem. Cara, o São Paulo, eu acho que ele termina o ano como ele vem nas últimas 5, 6 temporadas. Decepcionante, broxante, murcho. Não tô querendo aqui agredir o São Paulo, tá? Nada com isso, mas cara, o São Paulo é muito grande, é um tricampeão mundial, é o maior copeiro do Brasil, talvez. É o maior time, na minha visão, é o maior time do Brasil. Para muitos é o maior time do Brasil, né? Num contexto geral, e para quem não é, vai ser entre os 2, 3, 5. Já que o Brasil tem tanto clube grande, mas o São Paulo tá ali sempre entre os grandes dos grandes. Então, o São Paulo está muito tempo sem ganhar título, precisa voltar a ganhar, deu um gostinho, botou um gostinho na ponta da língua do seu torcedor esse ano e novamente deixou as coisas escorrerem pelos seus dedos, degringolarem. Acho que é uma grande decepção, acho que é um destaque negativo, porque também é um time caro, é um time que também custa muito caro e é um dinheiro muito mal aplicado também. Concordo. Eu não tenho nada contra a pessoa, nunca falo nada de pessoal aqui no canal, quem acompanha sabe, mas eu não deixo de falar as minhas opiniões técnicas do que eu acho, independente se o cara for uma boa pessoa, uma má pessoa, não sei o que, eu bato em cima, eu acho um absurdo um time do tamanho do São Paulo, com a grana que tem o São Paulo, ou com a grana que o São Paulo gasta pelo menos, com o que custa esse elenco para o São Paulo, e uma das suas referências técnicas, só ter duas. Uma é o Daniel Alves, que eu vou até pular o Daniel Alves, porque eu acho um absurdo que o Daniel Alves veio fazer no seu retorno ao Brasil. Mas isso é pauta para outro momento. Agora, tu ter a tua referência técnica como camisa 10, um jogador que nunca foi camisa 10 na vida, que era lateral direito, Daniel Alves, ponto, vencido. Agora, quando ele não tá, qual é a referência técnica? Antes do Daniel, qual era a referência técnica? O Reinaldo. Não. Tu não vai ser campeão assim. O Reinaldo... São Paulo, me desculpa, tu não vai ser campeão assim, cara. Tu não pode depender do Reinaldo.
mesma coisa também, mesma crítica que a gente fez agora pro Atlético. Cadê um bom zagueiro? Cadê um grande zagueiro no São Paulo? Faz quanto tempo o São Paulo que teve Lugano, o São Paulo que teve Miranda, o São Paulo que teve grandes zagueiros na sua era vencedora, para não pegar outros até que nem foram, que nem tiveram tantos destaques, mas eram grandes zagueiros, mas para ficar nesses dois nomes, Miranda e Lugano, e hoje o São Paulo, que zaga que tem o Arboleda, né? Arboleda é um Meu deles. Deus, cara, aquele zagueiro, ele tá na profissão errada, lamento. Também é. Mas outro que tu citou, nada contra, acho um jogador bom. Mas Daniel Alves é destaque, o Reinaldo e depois o Luciano. E que eu acho um jogador bom. Mas é um jogador que não pode ser destaque de um time. Foi o artilheiro de São Paulo no Brasileirão, um dos artilheiros do Brasileirão. Não é protagonista, eu concordo. Mas não é protagonista, não é um cara que tu vai pensar, esse cara é o cara que vai me levar pra conquista de títulos. Eu vou dar uma dica pro São Paulo. Pra torcida do São Paulo, pra quem tá nos assistindo aí em São Paulo. Alô São Paulo, eu estou chegando aí, o canal Terra do Futebol também está chegando em São Paulo e outros estados afora do Brasil, viu? Não esqueçam, a partir da próxima temporada. Mas eu vou dar uma dica aqui pra galera de São Paulo. São Paulo tem um jogador pra mim que é uma joia. E que eu vou ser crucificado pelo que eu vou falar agora. Tem dois jogadores que eu gosto muito. Eu gosto muito do Gabriel Sara e eu sou muito fã do estilo de jogo, de como joga e da seriedade com que joga o Igor Gomes. Eu gosto muito do Igor Gomes. Eu não gosto desses dois. Mas não é essas as joias que eu tô falando. Bom. A joia, porque é um jogador que tem que ser recuperado, é um jogador que recém tá voltando, mas é um jogador que eu vi jogar no Uruguai. Gonçalo Carneiro. Esse jogador, ele é muito bom jogador. Eu não vou escalonar aqui porque eu mesmo preciso ver mais para saber se ele é muito bom jogador, se ele é um extra classe, ele não é craque, essas coisas. Eu acho que não. Mas eu vi muito esse jogador jogar no clube que ele jogava no Uruguai, agora me foge o nome, era no Danúbio, eu acho que ele jogava. Não me lembro se era no Danúbio, era um time menor do Uruguai. Não era dos grandes uruguaios, mas ele é um centroavante que ele tem muita técnica pro tamanho que tem, porque tu espera aquele jangolão, como a gente diz na gíria, de um cara tão grande. E ele é um jogador que tem muita técnica, já começou a mostrar isso nos últimos jogos que eu vi dele no São Paulo, entrando no segundo tempo, lances de drible, de velocidade que eu gostei, mas ele ficou parado bastante tempo, se eu não me engano ele teve uma suspensão por doping logo que chegou, depois teve uma e lesão depois teve uma lesão grave, então um jogador que ele vai demandar, até pelo seu biotipo grande, ele vai demandar um certo tempo para sua recuperação, mas eu apostaria minhas fichas se eu fosse São Paulo e não tiraria o Luciano do time, colocaria o Luciano para jogar ao lado dele. É interessante, não sei se eu concordo, porque o Luciano tá funcionando bem naquela posição e o Carneiro é um cara mais enfiado. É que o meu medo é que o Luciano não é originalmente da função. Eu sei que ele é, mas ele tá dando bem ali, né? Ele tá dando certo. Mas olha o Thiago Galhardo no Inter. Pois é, também tem esse detalhe. Se lavou fazendo gol, só que a hora... O que acontece com os times, pessoal? Uma hora, por melhor que seja o teu modelo de jogo, por mais encaixado que o teu time esteja, uma hora o modelo satura. Uma hora os adversários fazem o modelo saturar por aprenderem a te marcar. E quando o jogador que não é originalmente da função chega nesse ponto, aí ele bate no teto. Exato. Porque ele não tem o cacuete. É que nem eu bati aqui esses tempos no William Arão do Flamengo, improvisado na zaga. Toda hora, eu vou fazer aqui no Fernando o gestual que eu queria mostrar esses dias no vídeo pra vocês. Eu sou o atacante, aqui é o William Arão. Meu, ele olha aqui e o atacante não faz isso que o Fernando tá fazendo de botar o braço. Sim. Ele dá espaço. O atacante olha isso, ele fica mata a bola assim e vira de frente. E aí tá feito o crime. E aí acabou. Então, a mesma coisa vale pro centroavante. Para mim é o mesmo nível de necessidade de cacuete. Se é que eu me faço entender. O centroavante, quando começa a apertar a marcação, ele já sabe instintivamente por onde se mexer dentro da área, por onde ele se desmarca, como antecipar no zagueiro, como subir para dividir uma bola no ar. Isso são cacuetes. Por isso que se diz que centroavante ou nasce centroavante ou não.
vai na carteira de trabalho. Profissão não é jogador de futebol, é centroavante. Então por isso que eu acho que o Luciano vai bater nesse teto. Eu imagino também, porque até porque eu não acho um jogador diferente, né? A gente não acha um jogador diferente. Exatamente. Então uma Exatamente. hora o teto atinge. Exatamente. E Nando, mais algum destaque, algum time, destaque positivo, negativo, mais alguma Cara, que vai merece uma citação? eu acho que a gente já falou de quase todos os times que a gente podia dar uma pontuadinha nos que faltam, né? Botafogo, pra mim não surpreendeu nada. Vamos Pra mim fazer um também. bate-ponto só Vamos, pra gente dar uma palhinha de todos os times pra todo mundo. Botafogo, pra mim não não surpreendeu surpreendeu. nada. Nadinha, Em nadinha, nada, nada, nadinha. nada, nada. Botafogo pra mim é o que eu esperava. Tô sendo realista pro bem do Botafogo. Não fiquem bravos comigo. Tô até de preto aqui, ó, fogão. Mas era isso Mas, mesmo que se mas o esperava. Botafogo, nossa, e eu vou te dizer, 38 eu rodadas, não vejo esse time subindo ano que vem. eu também não vejo. Eu não vejo o 38 rodadas, Botafogo vencer subindo ano que vem. 5. É. Não, não tem, né, pessoal? Não tem. E É eu campanha de também. time que aqueles que subiu pra Série A e a gente nunca mais vai ver na Série A. Exatamente. E eu também não vejo subindo. É um time que eu acho que desce. A É a Série tendência B do ano que vem será a Série B mais disputada. A tendência é que da seja história. da história do Campeonato Brasileiro. Eu também acho. Serão 5 campeões nacionais, sendo que uns com muito peso de camisa, principalmente Cruzeiro e Vasco, né? Mais Curitiba, mais Botafogo e mais Guarani. E os times que vêm bem, o próprio Goiás que caiu, mas já estava melhorando. Sim, dava uma Ah, volta de melhora. isso. Então vai ter gente muito qualificada na Série B do ano que vem. Então, para mim, não foi surpresa nenhuma Botafogo. Pra mim Quem também não. mais está faltando? Um destaque que eu quero Coritiba. dar positivo. Vale. Tá, vamos no Curitiba. Vamos no Curitiba. Coritiba também, outro rebaixado. Outro que o Curitiba talvez seja o meu único muro que eu vou fazer. Não que eu vá fazer um muro, tá? Na verdade, o Curitiba não surpreende em ser rebaixado novamente. Mas eu tinha esperança lá no meio do ano, olhando o material humano do Curitiba, eu acho que ele poderia, no mínimo, ter brigado mais. Eu também, Eu acho, também eu acho. acho que o Curitiba foi Tinha mais rebaixado porque potencial. demorou para acordar. Curitiba no final do campeonato deu uma acordada, ganhou alguns jogos, Mas já era tarde, veio né? jogando bem, mas já era muito tarde. Já tava muito pra trás. O outro time, Fernando, que eu gostaria de colocar aqui como meu destaque positivo, porque citei esse time várias vezes ao longo da temporada, e é um time que é um patinho feio, que pouca gente viu, o Sport Recife. Imaginei que fosse. O Sport Recife é um dos times mais bem treinados deste campeonato. Ah, Fernando, mas ele só joga, não fecha a casinha e sai por uma bola. Bom, aí é que começa pra mim a virtude de um bom treinador, entender Já que o teve seu... time campeão assim, né? Exatamente, exatamente. Mas é tu entender a tua limitação, e tu Exato, entender, tu exatamente. fazer a leitura do teu elenco e ver o que o teu elenco pode te dar e o que ele não pode te dar. O elenco do esporte não pode te dar outra coisa. O elenco do esporte, em mais de um jogo, teve a oportunidade e a bola dada por alguns adversários em dados momentos contra o próprio Internacional e ele não sabia o que fazer, porque nem foi treinado uma outra maneira. Exato. Mas isso não é uma crítica, isso é um ponto positivo ao Jair Ventura, que tinha feito maus trabalhos depois que saiu do Botafogo. Volto aqui a enaltecer o trabalho dele. Para mim, o Sport é um dos times mais disciplinados taticamente, um time que sabe a risca, cada jogador sabe a risca o que faz dentro de campo, em que momento fazer, sabe aonde o outro companheiro está passando. É um time que, dentro do seu conceito, da sua limitação, é muito bem treinado e eu gosto de ver times assim. Também gosto, concordo, é um destaque positivo realmente. Dentro das suas capacidades, uma campanha muito boa e muito digna. Mas falando então, dando de mais uns rebaixados. Goiás. Goiás, um time que eu achei que poderia brigar para ficar. Eu achei que Porque brigaria o pelo meio de Goiás, tabela o eu Goiás. também, Eu vi o o Goiás no Goiás meio da chegava tabela. com alguns nomes interessantes antes da competição, Rafael Moura, o próprio Fernandão, contratou o Sandro, que acabou sendo uma decepção, mas eu Sim. esperava, sou muito fã do futebol do Sandro, conheço o Sandro pessoalmente, um abraço para ele, que uma hora vai estar nos assistindo, vou até pedir para ver se ele vem dar uma falada com a gente aí futuramente. Olha aí, hein? Porque o Negão é gente fina pra caramba. Mas eu sou muito fã do futebol do Sandro, acabou não acontecendo lá no Goiás, mas era mais um dos nomes que, com esses outros que eu citei,
dava um cartaz do Goiás, Sim. somado à experiência do Goiás já em Série A. O Goiás subiu da Série B, mas já era um time cancheiro de Série A, Já ficou é um time muitos de anos Série A, um na time Série A, conhecido pela Série exatamente, A já. com estrutura de Série A. A estrutura do Goiás, para quem não conhece, é uma grande estrutura de futebol. Exatamente. Seleção brasileira cansa de treinar lá de vez em quando. Então, era um time que eu esperava que fosse se manter. Então, um destaque negativo para mim também. Pra mim também, destaque negativo, concordo. Nós já citamos, mas eu acho importante falar um pouco mais sobre o Vasco, pois o Vasco já falou bastante coisa, mas uma coisa que a gente não citou, o Vasco está caindo pela quarta vez em 12 anos, pessoal. 4 rebaixamentos em 12 anos é praticamente um rebaixamento a cada 3 anos. É uma coisa muito grave, é um apequenamento de clube para mim, que se o Vasco não se cuidar, se o Vasco não conseguir voltar imediatamente, e que eu também acho que vai penar para voltar, não vai penar tanto quanto o Botafogo. Acho que o Vasco tem muito mais chance de voltar. Mas vai padecer na Série B. Só que um time que cai 4 vezes em 12 anos, pessoal, isso é coisa de time pequeno. Desculpa a torcida do É Vasco, pode se verdade. morder com isso, mas isso é Não, coisa de time pequeno. é É coisa de time pequeno. lastimável falar isso quando a gente está falando de um tetracampeão brasileiro, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil. É um Exato. time que tem quase todos os títulos possíveis. É um time que teve grandes jogadores, que tem uma história incrível, mas tu vê que o Vasco ele parou no tempo lá em 2000. Acho que Exatamente. no fim da era Romário foi o fim do Vasco. Pra nós é uma Porque avalanche, né? tu olha o estádio do Vasco hoje, ele é um Ah, estádio que não condiz. Tem times muito menores do que o Vasco, que estádios tem muito estádios melhores. impressionantes. Cara, eu vou dar um exemplo aqui. Lajeado, aqui no interior gaúcho, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Tem uma arena pequenininha do Lajeadense. Olhem na internet para quem quiser. Não se compara a São Januário. É outro mundo. A Arena do E é Lajeadense um dá time de bem 1.000 a 0. pequenininho. E é um time bem pequenininho e só joga campeonato gaúcho, pessoal. Não joga nenhuma divisão nacional. Para vocês terem uma ideia do apequenamento, como o Fernando bem falou, do time do Vasco, que me entristece, porque eu fui muito feliz assistindo jogos do Vasco na minha vida. Exatamente. Porque era um time que era o futebol carioca, o futebol irreverente, jogava pra frente, teve Romário, teve Edmundo, Juninho Pernambucano, aquela época lá daquele time, eu Era não um perdia time nem, massa. era Era um um time massa, time dava massa. gosto de ver. Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Názaro o volante, Felipe, Ah, Pedrinho, que massa. Romário, Edmundo, teve Donizete, teve Viola. Nossa, era um grande time, era um grande time. É um grande time e é realmente uma pena que chegue nessa situação, Triste. né, pessoal? Pô, o Vasco, como eu comentei, né? É como se fosse um rebaixamento a cada 3 anos. Joga 2 Série A, uma Série B. Não dá, né, pessoal? Alguma coisa precisa ser feita. Eu vejo também, assim, entrando um pouco mais no Vasco, só pra falar um pouquinho mais, que muito disso é culpa de Eurico Miranda, que por muito tempo ficou lá usurpando e sugando de dentro do Vasco. Eu sei que muitas partes da torcida do Vasco, muitos torcedores gostam, idolatram, amam o Eurico Miranda, mas vendo de fora eu vejo que ele tenha feito talvez mais mal do que bem pro Vasco, principalmente nesse final de gestão, nesse final de vida do Eurico Miranda, muito apegado ao poder, querendo dar golpe de tudo que é lado. Eu acho que o Vasco se ressentiu muito disso e até hoje fica patinando nisso. E se o Vasco não acordar, não se ajeitar financeiramente, não botar a cabeça no que deve realmente botar e focar, a tendência do Vasco é diminuir. Olha, pessoal, é triste dizer isso, mas a tendência é o Vasco daqui a É pouco verdade. deixar de ser um time grande. É verdade. O que, na nossa opinião, o Botafogo já deixou de ser. Fala por ti. Fala por ti, meu irmão. Ah, quem falou foi Ó, ele. na minha opinião. Quem Na minha falou foi opinião. ele. Eu não tenho nada com isso aí, torcida do Botafogo. Eu não disse isso. Mas olha, mas enfim. Já que Mas, falamos do Vasco, isso, Botafogo e mas eu outro, ó. quero só polemizar Acordem, uma acordem, última meus cariocas. uma última questão do Vasco que eu vou dar uma polemizada e não é querer defender, tá? Em relação ao senhor Eurico Miranda. Ah, eu tenho um respeito pelo Eurico, Ah, cara. é? Eu confesso que eu tenho um respeito. Vou explicar por quê. Claro que ele é folclórico no nosso futebol e só por isso já bastaria um certo respeito, mas tem toda essa parte, principalmente desse final de vida do Eurico, que foi muito ruim mesmo. Agora, os depoimentos de todo mundo que trabalhou diretamente com o Eurico, Uhum. atletas, funcionários, Falam bem dele, né? são
não é falam bem, eu me apego no que todos eles em comum falam de Sim. bem. Que ele era um homem que tratava no fio do bigode cumprir. E isso eu acho que é uma coisa que falta um pouco no nosso país, não é? Não Falta tô realmente. defendendo o Eurico, tô defendendo esta parte do Eurico. Esta Sim. questão. Porque ele sempre privilegiava, segundo relatos, eu não sei, eu não conheço essas pessoas diretamente, mas segundo relatos que eu já ouvi vários, na hora que ia faltar dinheiro para pagar alguém, quem ficava sem receber, quem ganhava mais. Os funcionários, o faxineiro, Recebiam. aqueles sempre recebiam. Então eu defendo essa parte do Eurico, eu acho isso Concordo. interessante. Essa parte E é bom, ele não pontuar, teria se realmente. perpetuado tanto no poder se ele não tivesse algo de bom. Eu acho que ninguém é totalmente bom na vida e ninguém é totalmente ruim. Eu não acredito nisso. Eu acho que todos nós temos bem e mal dentro da gente e a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Sim. Mas a gente vai lidar com os dois ao longo da vida também. Exatamente. Então, talvez ele tenha lidado mais com o mal, sim, talvez. Mas ele teve suas coisas boas também. Ele contribuiu para o nosso futebol. Claro, contribuiu pro futebol, contribuiu pro Vasco, foi campeão com o Vasco. Mas como eu falei, acho que boa parte do que o Vasco vive hoje é resquício e com uma boa parte de culpa dele. Não só dele, mas também por culpa dele. Mas enfim, fala. Desculpa, é que isso gera mais uma coisinha de Vasco. A gente já tá estourando o tempo, ainda tem outros times para falar, mas eu vou falar assim, ó. Que o salvador da pátria do Vasco fez o Eurico voltar, que foi o Dinamite. Exatamente. Quando o Dinamite pegou o Vasco, ele pegou o Vasco como chega de Eurico, vamos fazer diferente, vamos fazer uma gestão profissional. E o que se viu da gestão Roberto Dinamite no Vasco foi uma das gestões mais amadoras, principiantes que eu vi num clube de futebol. Que também foi rebaixou o Vasco. Um completo perdido na presidência do Vasco, também rebaixou o Vasco, mas o Vasco foi um resto na mão do Dinamite, na minha opinião. Como gestor, com todo respeito à pessoa e ao jogador espetacular e histórico que foi o Roberto Dinamite, mas como gestor ele foi horroroso no Vasco. Concordo totalmente, mas isso vem também de muitas brigas políticas, né? Eurico contra Eurico e os contra o Eurico, e aí vem os grupos a favor do Eurico, contra o Eurico. Então tu nunca consegue ver uma coisa profissional no Vasco, é sempre uma briga política que deixa o clube em segundo plano e faz com que o clube e a torcida acabem pagando por isso. Exatamente. Mas enfim, Nando, então vamos passar por um dos primeiros times que escapou do rebaixamento, lá no finalzinho, que pra mim é um técnico dependente. Fortaleza. O que dizer do Fortaleza aqui? Como sabe, pra mim acho que agora ele não vai ter o Rogério de volta, acho que é um Rogério sendo independente, né? Que o Rogério tá lá, ele vai bem, o Rogério sai e dá uma caída. Que apesar de que eu vou, só antes de entrar no Fortaleza, eu vou manter o que eu falei aqui antes. Flamengo não fica com o Rogério Ceni mesmo campeão brasileiro, na minha opinião. Principalmente por essa última rodada, onde o Flamengo sagra-se campeão por incompetência do seu rival e não pelos seus méritos. Mas vamos lá, Fortaleza pra mim é tão engraçada essa história do Rogério Ceni, porque se o Fortaleza estivesse onde está com o Rogério Ceni, seria decepcionante. Seria decepcionante. Como não é o Rogério Ceni, acho que está dentro da sua realidade. Eu concordo. Eu também acho. O Rogério tirava mais esse time, né? Exato. O time tinha uma mecânica muito pronta com o Rogério, né? Agora falando sério mesmo, o Rogério Ceni ele azeitou muito o time do Fortaleza nas suas duas passagens, né? Na primeira, quando ele larga para ir para o Cruzeiro, o time também estava muito pronto. Ele volta, o time tinha se perdido como se perdeu dessa vez também, ele volta, reorganiza esse time, dá a mesma mecânica para o time de novo, porque ele remonta o time e o time volta a jogar igual quando antes dele ir para o Cruzeiro. E dessa vez, sem Ceni, degringolou a coisa lá em Fortaleza. Por pouco não foi rebaixado, né? Acho que foi bem quando eles perderam o Rogério Ceni, foi quando o seu grande rival, o Ceará, que a gente já citou aqui, também começou a despontar e se mostrar dentro do Campeonato Brasileiro, então isso joga uma pressão a mais, tem todo um componente de rivalidade ali também, lá em Fortaleza, que a gente sabe que é fortíssima a rivalidade lá. Então tudo isso contribuiu para a derrocada do
do Fortaleza e acho que acaba não surpreendendo muito, porque tu olha o elenco, é um elenco limitado, Também acho. É minha é visão um também. elenco que realmente o Rogério tirava mais do que ele tinha para dar. Então, Tinha o clube na mão, os jogadores na mão, não né? me surpreenderia nem se tivesse sido rebaixado, Pra mim também, tá? não surpreenderia. Mas como pegou um pedaço de Rogério Ceni ali e as coisas aconteceram de uma maneira boa no início, ah, a gente ficou ali com uma visão do Fortaleza que talvez ele fosse mais do que ele realmente tivesse para entregar. Totalmente de acordo, totalmente de acordo. Mas agora, Nando, eu queria citar um time, né, já eu dando minha opinião de cara, que pra mim é um ponto positivo, eu esperava menos, que é o Atlético Goianiense. Eu vi o Atlético Goianiense brigando muito Eu achei que seria forte pelo lanterna rebaixamento. disparada. Não, eu achei que seria lanterna disparada. Nesse ponto eu Sim, vou ter que te acompanhar ah, pela questão de tabela. Pela questão de desempenho, eu vi bastante jogos do Atlético nessa temporada e não consegui gostar de nenhum. eu também não. De nenhum. Sem contar alguns jogadores, eu fiz uma crítica muito pesada ao Janderson do Atlético Goianiense contra o Internacional na Copa do Brasil. Ele tenta cavar um pênalti Nossa, trocando por um gol. que lance ridículo. E eu vi em outros jogos outros jogadores com a mesma atitude, ou seja, me parece que isso veio de cima no Atlético Goianiense. Sim, Me parece, eu não sei, mas um desempenho horroroso, um estádio que eu também acho que não está nos moldes de Série não A, tá do tamanho. e eu acho que, para mim, pela tabela, ponto positivo. Mas realmente um Em time atuações, que não. em atuações Mas me eu desagradou em também, todos, em absolutamente eu também todas. concordo. Eu acho que estaria já rebaixado, talvez escapando alguém tá lá embaixo. Eu acho que é um time que estaria brigando fervorosamente pelo rebaixamento e conseguiu escapar. Não vou dizer com folga, mas escapou com menos sustos do que nós talvez imaginássemos, né? É verdade. Quem mais que Atlético Atlético Paranaense, Paranaense, exatamente, Atlético Furacão, pessoal. Esse eu não sei o que dizer. então eu saio na Esse frente. é um que eu Eu, fico para mim, meio. ponto negativo total pela temporada anterior que o Atlético Ah, é colocou a verdade, sua tu tá régua certo. lá em cima, campeão Campeão da da Copa Copa do do Brasil. Brasil. No ano anterior tinha sido campeão de Sul-Americana. Então ele vinha. A, a, a expectativa que o Brasil tinha em cima do Atlético era lutar por um título brasileiro. Esse era o escalonamento natural Sim. pelas últimas duas temporadas do Atlético. Era ganhar um título aqui, um título ali, e bom, vamos brigar com os grandes agora. Vamos virar. Vamos entrar no bolo, né? Vamos entrar no bolo dos cachorro grande e não entrou. E aí arrepiou na hora H, pra mim, um time. Porque era um time que é um time que tem qualidade. A gente viu Sim. o Autuori agora fazendo um grande trabalho também. Fazia tempo que eu não via o Autuori fazer um trabalho tão bem feito quanto ele fez, porque ele pegou o Atlético esse ano em frangalhos. O Atlético estava na zona de Exatamente. rebaixamento no primeiro turno. O Atlético estava sendo dado como rebaixado no Tava primeiro turno muito já, mal, porque muito, estava muito mal. tava na zona, mergulhado na Isso que a zona. gente acha ele decepcionante. Imagina se tivesse caído, né? Isso Exatamente, seria uma exatamente. tragédia, né? Então, é um time que não brigou nem por Libertadores, não é? Exatamente, Nem por vagas diretas de Libertadores. Então, para mim, ponto negativo total. eu concordo, é ponto negativo. Eu só não acho, talvez, tão negativo pelo desmanche que o Atlético sofreu na temporada passada para essa. Perdeu praticamente todas as principais peças do time e não soube repor. Erro da direção, vendeu bem, comprou muito mal, se reforçou muito mal. E o time. Pô, não vamos esquecer que há 2 temporadas atrás o Atlético Paranaense vendeu o Jean Lodge por mais de 100 milhões de Mas reais. sim, exatamente. Mas depois acabou perdendo peça em cima de peça, não conseguiu repor, perdeu o Rony, né, pro Palmeiras. Perdeu Isso. mais umas. Perdeu uma Perdeu galera. pra Mas galera. ainda ficou com um bom material, mano. Tem um bom zagueiro que é o Thiago Heleno. Tem um bom Tem volante, o pra mim, Cittadini. eu ia citar exatamente, citar o Cittadini. Oh, delícia! Eu ia citar o Cittadini, que eu sou fã também do futebol dele. Acho que é também um cara que joga simples, tu não vê ele fazer grandes malabarismos com a bola, mas também é um organizador de time, é um cara que Exato. faz a mecânica do time jogar fluir de uma maneira mais natural, mais azeitada.
Então gosto muito do Léo Cittadini. O Nicão é um baita jogador. Eu acho o Nicão. Concordo. O Nicão é aquele cara que o zagueiro que sabe que vai marcar ele no outro dia já dorme meio inquieto, que diz, bah, meu, vou me incomodar com esse louco o jogo inteiro. Ele incomoda, ele participa, ele bate, ele cruza, ele faz tabelamento. Ele é o jogador que incomoda. Não é um virtuoso técnico, não é um grande jogador. Mas tem boas valências. O Renato Kaiser estava muito bem no Atlético Goianiense, continua indo bem no Atlético Paranaense. É um jogador de Atléticos. Oh, hoje eu estou inspirado. Mas enfim, é ponto negativo total Atlético para mim. Concordo, de acordo. Ponto negativo. E Faltou alguém? fechamos. Faltou. Não sei, tô te perguntando. Faltou. Faltou um time que talvez seja o melhor jogador do Brasil na temporada. Santos. O Santos, faltou Não o citamos Santos. Santos de Marinho. Cara, o Santos talvez, ó, olha só, a gente não combinou, a gente não sabia nem que a gente ia falar de todos os clubes, tá, pessoal? Assim, individualmente a coisa foi indo, por isso o vídeo até se estendeu. Mas não é por acaso que o Santos fica por último. Talvez seja a avaliação mais difícil de se fazer, de negativo ou Cara, eu positivo, também acho. porque o Santos pintou um ponto positivo lindo no primeiro turno e despencou no segundo. Só que eu não vou colocar o Santos como ponto negativo porque ele desfocou no segundo turno para cuidar da Libertadores, onde ele fez uma linda campanha e poderia ter sido campeão com os mesmos méritos do Palmeiras. Sim. Tem um dos melhores Cara. jogadores da competição que muito possivelmente possa ser um dos eleitos na próxima semana para melhor jogador da competição do Campeonato Foi o Brasileiro. Rei da América, não foi? Foi o Rei da América, se eu não me engano foi. Agora eu não tenho certeza, mas se eu não me engano foi o Rei da América, o Marinho. O Marinho, eu quero deixar bem claro que eu, esse ano, na minha concepção, eu troquei o Marinho de patamar. Alô, Maurinho lá em Garopaba, abraço pra ti, meu grande amigo. E o Maurinho da Zona Sul aí também, DJ Maurinho, hein? Esse sabe muito. Mas enfim, o Marinho, galera, ele tava num patamar muito inferior para mim. Ele era um jogador mediano que volta e meia fazia umas esculhambações em times menores. Sim. E o Marinho, esse ano, para mim, hoje eu tenho ele como um dos principais jogadores em atividade no futebol brasileiro. Concordo totalmente, é um jogador que me surpreendeu. E que eu coloquei em definitivo nesse patamar. Sim. Ele não vai descer mais para mim. Não, eu também acho que não. Eu acho que ele atingiu uma maturidade que a gente vê essa maturidade, inclusive, no Marinho Pessoa, quando Pra ele estar fala. uma fala bem melhor, mais focado, mais coeso. Ele ficou muito rotulado com os memes, que são os melhores memes de 2000 pra cá. Eu sabia não, porra que isso, é demais, minimício aleatório. Exatamente. Ele é um espetáculo e eu gosto desse folclore. Eu gosto de jogador Eu assim, gostaria que ele faz bem continuasse sendo forte. esse cara com a maturidade que ele tem, mas se ele teve Exatamente. que trocar, melhor agora, beleza. E Marinho, se for eleito melhor do brasileiro, será com total justiça, apesar de que, pra mim, eu acho que melhor jogador da competição, a gente não pode ver só gol, só assistência, a gente tem que ver o todo. Para mim, melhor jogador dessa competição, e a gente já pode entrar nisso. Aliás, fala tu aí antes do Santos. Desculpa, Fernando. No do Santos, é quase um muro também, porque, como o Nando falou, pela Libertadores e tudo mais, ter chegado onde chegou e ter desfocado o Brasileirão, dá pra dizer que foi um ponto positivo, mas como estamos falando do Brasileirão, assim como botamos o Grêmio como negativo, tudo bem que são elencos diferentes, eu acho que o Santos fazer um negativo, pois o Santos, apesar da Libertadores, não precisava ter sofrido tanto para voltar à pré-Libertadores. O Santos pegou a última vaga da Libertadores e eu acho que não precisava ter sofrido tanto, pois só foi garantir na penúltima rodada do Brasileirão. Talvez teve a chance de ter ficado até fora. O vice-campeão da Libertadores teve a chance de ficar de fora da próxima Libertadores, tendo 8 vagas no Brasileirão. Então, nesse ponto, eu coloco num negativo, neutro, quase positivo ali. Tipo, naquele limiar ali. Mas eu acho negativo por isso, que eu acho que, mesmo desfocando, podia ter feito uns pontinhos a mais aqui e ali, e ter sofrido um pouco menos para garantir essa vaga na Libertadores. É verdade, é isso aí. E, Fernando, vamos lá. Melhor jogador da competição no Campeonato Brasileiro. Nossa, essa é difícil. Melhor jogador do Brasileirão. Lembrando que os artilheiros ficaram o Claudinho e o Luciano com 18 gols cada. Né? Isso.
Exatamente. Na minha visão, o melhor jogador do Brasileirão. Cara, pra mim, o melhor jogador do Brasileirão, acho que eu fico com o Claudinho. Eu fico com o Claudinho do Bragantino. Por estar um time sem tanta expressão, por ter feito uma temporada exuberante, fez uma temporada muito boa no Brasileirão, marcou 18 gols artilheiro do Brasileirão. Por um time que, quem conhece um pouco, sim, via que podia brigar por alguma coisa, mas muita gente não dava nada. Nós aqui no canal sempre dissemos que o Bragantino poderia sim brigar até por uma vaga na Libertadores. O Bragantino estava na zona de rebaixamento no primeiro turno e nós já falávamos sobre o Bragantino, sobre como o Bragantino enfrentava suas partidas de uma maneira interessante e de como o Bragantino era perigoso mesmo estando lá na zona de rebaixamento. Exatamente, por isso eu fico com o Claudinho, que eu acho que ele foi. Acho não, né? Ele é o grande nome desse time do Bragantino. É o cara que leva o Bragantino, que alçou o Bragantino da zona de rebaixamento a uma briga pela pré-Libertadores até as últimas rodadas, acabou ficando de fora, mas foi fundamental para isso. Uma pena, né? Uma Eu pena, acho que queria ver o merecia. Red Bull Eu Bragantino numa também queria. Libertadores. Eu Eu queria também muito queria. ver isso. Seria muito interessante, mas eu acho que ainda veríamos. Não Veremos, na veremos. próxima temporada, mas em 2022, 2023, talvez. 22 ele vai estar. Acho que vai estar. E o Claudinho foi fundamental nisso, um criador de jogadas, um finalizador de jogadas, um grande jogador. E pra mim acho que foi o grande nome do Brasileirão. E pra ti, Nando? Eu já dei meu voto faz tempo, né, Fernando? Faz tempo que eu dei meu voto. Patrick do Internacional, pra mim, sem nenhuma dúvida, foi o jogador, pra mim, que mais teve. E não adianta irem pegar vídeo meu dando pau no Patrick, que eu dei pau no Patrick pra caramba. Desculpa, Pantera. Não façam isso, pessoal. Tem bastante vídeo meu dando pau no Patrick na fase onde ele oscilou. Ele oscilou. Eu pedi inclusive a saída dele do time para que o Nonato fosse titular. Mas hoje eu tenho que pegar o recorte desde o dia 8 de agosto, primeira rodada, Isso. né? Até hoje. O jogador que começou arrepiando foi o Patrick. E terminou arrepiando. E aí ele oscila, mas também não é uma oscilação de despencar. E ele volta e ele é o grande jogador junto com o Claudinho da reta final do campeonato para mim. Porque os dois que despontavam, quando o campeonato vira do primeiro para o segundo turno, era todo mundo discutindo se quem ia ganhar o melhor do brasileiro no final seria Thiago Galhardo ou o Marinho. O Marinho, exatamente. Ou o Marinho. Hoje eu acho que fica entre Patrick e Claudinho. Muito provavelmente nas eleições que a gente vai ver aí nos próximos dias, vão tentar colocar alguém do Flamengo por ser o time. Nada com o Flamengo, nada disso, mas sempre tentam colocar alguém do time campeão. Vão tentar alçar o Marinho também, vão tentar, mas eu acho que para mim entre esses dois jogadores fica o melhor do Brasil. Apesar de que eu acho o Patrick não será eleito, isso é um feeling meu, tá? E o Claudinho eu também acho que não, apesar de tudo que eu estou dizendo, porque eu acho muito veementemente que a CBF tem um padrão de seguinte, ela pode dar para o Claudinho o prêmio Revelação. Exatamente, eu pensei nisso E aí também. eu acho que ela contempla o Claudinho para poder dar um prêmio para de repente um jogador. Eu acho que o Marinho um leva esse jogador prêmio. mais. Mas eu acho que o Marinho não merece. Pelo cara. Santos ficar em 8º lugar, eu acho que. Eu acho que não, porque eu acho que ele fez um turno e pouco muito bom. Mas na hora H ele sucumbiu. E aí a gente está pensando que é o melhor do Campeonato Brasileiro, não é da temporada, Exato. pessoal. Dentro do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu bato que o Patrick é muito pesado dentro da competição. O Patrick fez muita diferença no Internacional dentro da competição. E eu acho que ele deveria ser o eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas se derem para o Claudinho, eu acho justo também. Eu concordo, acho que o Claudinho ele teve um contexto muito mais desfavorável do que esses outros todos que a gente está citando e mesmo assim fez a coisa acontecer. E tu acha que o Galhardo tem alguma chance de ganhar esse título ou pelo final de temporada muito Não, abaixo? acaba a temporada Acho na que reserva. deu, né? Acho que também já perdeu muito com isso, né? O Galhardo ele era um jogador que ele tava numa fase. O segundo turno dele foi muito abaixo, eu né? falei isso várias vezes quando o Kudê ainda tava aqui. Eu falei que o Thiago Galhardo, eu ia chamar ele de Eduardo. O Thiago Galhardo estava numa fase que ele deveria ser colocado de volta na posição dele, que é um meia atacante
pelo corredor central, que é onde ele jogou no Vasco, no Ceará, onde ele jogou a maioria da sua Carreira, né? da sua carreira, e aonde ele tem o cacuete da função, que ele não tem como centroavante. Exatamente, totalmente de acordo. Então, Nando, fechamos assim então a nossa análise do Campeonato Brasileiro, dos times. Novamente, parabéns ao Flamengo, octacampeão, bicampeão consecutivo. A todas as torcidas da Série A, tem material aqui nesse vídeo para vocês. Exatamente. E só repassando, pessoal, antes de nós encerrarmos o vídeo por completo, as vagas na Libertadores, né? Vaga direta, Flamengo campeão, Internacional vice, o Atlético Mineiro que ficou em Atlético terceiro, Mineiro, o São Paulo São ficou em Paulo. quarto, esse tem a vaga direta garantida, o Fluminense que ficou em quinto garantiu a pré-Libertadores, ele consegue uma vaga direta se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, aí o Fluminense vai para a vaga da fase de grupos, se o Grêmio ganhar, o Fluminense fica com a pré-Libertadores. O Grêmio foi para a pré-Libertadores, se ganhar a Copa do Brasil vai com a vaga direta. E o Santos também ficou na pré-Libertadores. E os rebaixados, como já comentamos também, Vasco, Goiás, Coritiba e Botafogo. Temos também que citar quem subiu, né? Só um pouquinho, Fernando, só um pouquinho. Nós esquecemos de um time. Ai, ai, ai. Nós esquecemos de um time, vamos fazer aqui para... Já tava dando tchau, mas eu lembrei disso aqui. Como eu falei para vocês, não era a previsão falar de todos, o Bahia, Fernando. Nossa, falando... O Bahia, Nos perdoe, o Bahia, torcedor minha baiano. porreta. O que tu me diz do Bahia, Nando? Negativo total. Pra mim também, o Bahia totalmente tinha montado negativo. um bom elenco, tinha um bom trabalho com o Roger Machado lá no início. Exatamente. Que era um trabalho promissor, que vinha da outra temporada. Um time que parecia estar entrando num ciclo virtuoso. Era um time que se destacou pelo ativismo contra o racismo no futebol, com um bom trabalho do bom técnico Roger Machado. Eu sou fã do trabalho do Roger Machado, apesar de que ele precisa muito dar um salto na carreira, que se ele não der nessa temporada, eu acho que ele não dá mais. E não sei nem se vai ter Tá um indo pro clube... Fluminense, né? Tá indo pro Fluminense, exatamente. Tem uma história lá. É campeão, fez gol de título de Copa do Brasil no Fluminense. Com o Renato, né? Com o Renato. Com o Renato. Com o o Renato, Casa Mata. o Renato na Casa Mata, exatamente. Então, o Bahia era um time que eu apostava minhas fichas que fosse, não sei se brigar por um G4, mas que fosse ali ficar olhando o G4 de perto. E isso não aconteceu. Sucumbiu. Também acho que errou ao demitir o técnico, o Roger Machado. E me deu novas boas esperanças quando aposta no Mano Menezes, e aí deu o que deu com o Mano Menezes também. Foi horrível. Foi horrível. O que a gente vai lembrar da passagem do Mano no Bahia é daquela bronca com o Gerson. Exatamente. Daquela bronca lá daquele dia e de outras broncas que houveram do Mano. O Mano tá precisando... Eu sou muito fã do Mano como técnico também. E acho que ele precisa se recuperar na carreira urgentemente. Exatamente, se recuperar, se reciclar e tudo mais. E concordo contigo, o Bahia no Brasileirão foi totalmente negativo. Eu talvez não visse como o Nando, um time para olhar pro G4, vaga de Libertadores, mas eu achava um time para meio de tabela tranquilo, para não passar susto com rebaixamento em nenhum momento do Brasileirão. Oscilando, talvez pega um G7, 8, 12º, mas ficando naquela área sem risco, aquela área tranquila ali, zona de conforto do Brasileirão. Mas não, o Bahia sucumbiu, brigou até o final para não ser rebaixado, e é sim um destaque negativo e bastante negativo. Infelizmente. Infelizmente. E demais é isso, galera. Fechamos então, galera, nossa análise do Campeonato Brasileiro. Nos aguardem que após a Façam a análise de vocês. Desculpa te interromper. Faça a análise de vocês aí embaixo nos comentários. Concorda com a gente, discorda com a gente. Diz o torcedor. E aí, galera que tá subindo pra A, torcedor de Chapecoense, de Cuiabá, de Juventude e América Mineiro, sejam bem-vindos à Série A. A gente vai estar acompanhando vocês aqui o ano que vem no canal Terra do Futebol. Venham aqui, vai ter material para vocês. Coloquem a projeção aqui, torcedores desses clubes, do que vocês estão achando, como vai ser a próxima temporada desses clubes na Série A.
troca ideia com a gente, nos ajuda aqui no canal e a gente vai estar sempre passando informação e gerando conteúdo para vocês, beleza? Exatamente, pessoal, nos acompanhem, fique de olho em nós, sigam o Terra do Futebol e após as finais da Copa do Brasil, teremos um resumão aí da temporada completa do Brasileirão, pegando um panorama maior do que só apenas Brasileirão, então fiquem atentos, nos sigam e valeu, pessoal. Um abraço, Nando, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, meu galo, Nando, novamente. tamo junto, valeu. Novamente, Isso tamo aí. aí. E galera, sempre gerando conteúdo pra vocês. Futebol, gosta de futebol, ama futebol, é terra do futebol. Valeu, galera. Valeu. Falou. Pessoal, esse vídeo teve apoio de Use La Pegada, Espaço Rache e Ateliê Chama. Para encontrá-los, vão no Instagram e sigam @uselapegada, @espaço rache e @ateliê_chama. Valeu, pessoal, um abraço.